Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao quinto e último episódio do podcast Perito SA. Lembrando a vocês que ao longo dessa semana nós fizemos 5 episódios, do podcast Perito SA, trazendo peritos e peritas SA direto do campo de batalha para compartilhar aqui com vocês as suas experiências, um pouco da jornada que eles têm percorrido, sejam pessoas que já tenham entrado na perícia há bastante tempo, sejam pessoas que estejam iniciando agora, tá? Então, a ideia desse podcast é manter vocês aquecidos para o lançamento da comunidade Perito SA, que vai acontecer na próxima semana, na jornada Perito SA, cujas aulas vão acontecer nos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro, sempre a partir das 20 horas, tá? E hoje, de forma muito gentil aí, arrumou um espaçozinho aí na sua agenda, nós conseguimos aqui contar com a presença da doutora Luciana Avelar. Doutora Luciana Avelar é contadora do Distrito Federal e, de forma muito gentil, aceitou aí o nosso convite para compartilhar comigo e com vocês aí um pouco da jornada dela na área pericial, tá? Eu vou passar a palavra agora para a doutora Luciana para ela fazer uma breve apresentação, dela. No final, a gente coloca todos os contatos dela para que a gente, quem quiser eventualmente fazer algum tipo de contato, inclusive de parceria, fique à vontade. Vou passar a bola agora para a doutora Luciana para a gente começar esse bate-papo aqui no quinto e último episódio do podcast Perito SA. Por favor, doutora Luciana, é com a senhora. Boa noite, professor Aldrey. Meu nome é Luciana Avelar. Quero, antes de tudo, agradecer o gentil convite para estar participando desse podcast. Eu sou especialista em controladoria, auditoria e finanças. Sou contadora e, no final de 2022, eu fui apresentada para o Instituto IFS, através de uma amiga de trabalho, certo? E, naquele momento, eu trabalhava como militar contadora do Exército Brasileiro. Hoje, eu atuo em empresa privada. Em 2023, eu comecei a estudar para perícia contábil. No início de 2024, no final de janeiro, dia 22 de janeiro, eu fiz a inscrição no cadastro, eu fiz o cadastro no TJ. E no dia 24 de janeiro, eu fui nomeada para um processo de estudos inflacionários. Então, nesse meio tempo, eu me remeti ao IFS, me cadastrei, fiz a matrícula, conversei com o Jansley, e o IFS realmente me dando muito suporte, E foi quando eu realmente consegui dar andamento a esse processo. Que bacana. Então, a senhora foi nomeada, fez o cadastro dia 22 de janeiro, 24, 25 de janeiro já recebeu a sua primeira nomeação e já está aí firme e forte trabalhando. Doutora, a senhora hoje trabalha basicamente só com perícia judicial ou trabalha também com assistência técnica? Ou tem interesse? Olha, hoje eu atuo com a perícia judicial. Eu ainda não atuo como assistente técnico, Então, desde que eu fiz o cadastro no TJ, eu fui nomeada 4 vezes. Aí eu tenho processos de estudos inflacionários, tenho processo da área de FASEP, tenho processo financeiro, e tem uma ação de cobrança, inclusive, aqui no próprio GDF, que os honorários, inclusive, já foram aprovados. Não, a senhora pode falar aí, eu senti que a senhora deu um sorriso com esses honorários aí. Eu percebi um sorriso de grande satisfação. A senhora é confortável para falar? Quanto de honorários aí nessas 4 perícias? Aí? Nessas quatro perícias, em 2 perícias foram R$ 25.500, R$ 22.500. Agora tem 2 perícias que estão realmente em processo ainda de aceitação de honorários, que são mais R$ 15.000. Nossa, então tá bacana aí, Somando aí, dá mais ou menos uns 37 mil, 35 mil. Para quem começou agora em janeiro, tá indo num caminho bom, E a senhora tem outra, a senhora falou aí que a senhora já tem então a perícia
é uma atividade acessória, né? A senhora tem uma outra ocupação na iniciativa privada. Doutora, o que é que impediu a senhora aí de entrar na atividade pericial antes? Assim, quais foram as objeções ou dificuldades que a senhora enfrentou ali? O que é que a senhora pensou que lhe segurou de entrar na atividade pericial antes? Professor, é realmente assim, o sentimento de medo. O sentimento de medo me paralisou, e ele realmente faz com que a gente procrastine, né? Então, o medo de não conhecer a função exatamente, mas que isso veio ser sanado, esse meio veio ser sanado justamente com o Instituto IFS, com o apoio de vocês, com o suporte que vocês nos dão, 100% a gente realmente pode contar com o Instituto IFS. E isso, para mim, é de grande valor, realmente. Foi o que eu falei para o Jansley. Eu tenho realmente que parabenizar o Instituto IFS por tanto apoio e suporte através da comunidade, através de você, professor, que sempre está ali nos ajudando, né? Nos integrando ao mundo da perícia contábil, com as suas aulas que são ministradas toda quarta-feira, toda última quarta-feira do mês também, né? Então, é realmente de grande valor tudo que o Instituto faz para a gente. Oh, bacana, bacana demais. Então, assim, ainda bem que a senhora venceu o medo, deu ali os primeiros passos, passos firmes ali na direção de um trabalho bacana. Doutora, a senhora já terminou falando aí, né? A média de honorários aí, até agora 22.500, mais duas propostas aí em torno de 15 mil, tá? Atuando basicamente na perícia judicial, aí no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A senhora, então, hoje está cadastrada só no TJDFT? Professor, hoje ainda estou cadastrada só no TJDFT, mas a minha intenção realmente é ampliar esses cadastros, aumentar essa carteira de clientes, que no caso os tribunais são nossos clientes, né? Então, eu quero, em breve, estar realmente aumentando o número de TJs de cadastro para estar fazendo um volume maior de nomeações, para estar fazendo um volume maior de laudos entregues, né? Isso é muito bacana, porque, assim, a senhora, para quem está começando agora, né, começou agora vamos colocar fevereiro, né, em fevereiro, já tem aí um valor razoável ali de honorários, principalmente considerando que a sua atividade complementar, né? Então, e aí é perfeito, é isso, é ir devagar ali no seu ritmo, né? Para não atropelar também, vai na sua velocidade ali, é o que a gente costuma dizer, né? Tem a tartaruguinha, tem o coelhinho, você só não pode parar, né? Vai devagar, ou então vai mais rápido, quem tem mais velocidade, enfim, tem uma situação diferente, né? Só não pode parar, vai devagarzinho ali, ou vai mais rápido, mas não para, vai seguindo ali, depois faz o cadastro em outros tribunais também, de forma muito tranquila, que é óbvio que estatisticamente as chances de você ter mais nomeações e, consequentemente, mais honorários, né? Essas chances vão aumentar, né? À medida que você se cadastra em mais tribunais, né? Então é importante ir na sua, né? Faz ali o seu planejamento, ver ali quais são os tribunais, de repente, mais próximos ali, até geograficamente, né? Goiás, de repente, não sei, TJ Minas também, que não está tão distante ali. Eu falo geograficamente, né? Embora o Brasil seja um país continental, parece que você vai ali na esquina, né? Mas, pelo menos, você ampliando ali em outros tribunais que tem um tamanho um pouco maior ali, tem mais comarcas, e só vai aumentar demais ali as suas chances de ter nomeações, né? E, consequentemente, de ter mais honorários, né? Doutora, me tire uma dúvida ali. Quando a senhora fez aí o seu cadastro, tá? Pensou na atividade pericial, a senhora já começou tendo, por preferência, a perícia judicial ou pensou também em atuar como assistente técnico? Quais são, assim, os pontos que a senhora
identifica, ou ainda, eu não parei para pensar nisso ainda, optei por começar na perícia judicial, porque foi o mais fácil, o mais tranquilo, né? O que é que, comparando assim a perícia judicial e a assistência técnica, mesmo hoje a senhora estando só na perícia judicial, como é que a senhora enxerga esses dois mercados aí e a sua possibilidade de atuação? Bom, professor, a perícia judicial, para mim, na minha concepção, é um meio mais rápido de se entrar na perícia judicial, né, na perícia contábil. E, ao mesmo tempo que é um meio mais rápido, que é um meio independente, existe a demora de todo o processo, que é você estar ali colocando a sua proposta de honorários, recebendo a homologação deles ou não, né, ou não sendo aceitos, fazendo defesa. Então, esse processo todo, ele é demorado, né? Então, a perícia judicial, ela tem um ponto positivo de ser uma coisa independente, mas tem esse ponto desse rito processual de ser um pouco mais longo. E aí a gente pode pedir os 50% de adiantamento dos honorários e, posteriormente, após a entrega do laudo, a gente consegue receber os outros 50%, né? Já a assistência técnica, eu não atuo na assistência técnica ainda, mas eu tenho feito alguns contatos com escritórios de advocacia para começar a conhecer mais esse mercado, adentrar um pouco mais, e que tenha possibilidade de estar fazendo uma assistência técnica e já receber os honorários prontamente, né? Então, a diferença desses dois mercados é basicamente essa, mas é preciso também ter muito mais conhecimento para se atuar na assistência técnica, e isso requer ainda mais dedicação, mais estudos, mais compromisso com a área, para poder estar atuando. Até porque, assim, interessante, a gente recebeu essa semana aqui, a senhora é a segunda perita SA do Distrito Federal, nós tivemos também o doutor Celso Neri essa semana, né? E aí, assim, tem aqui um ponto que a gente estava discutindo, né? Porque na perícia judicial, você tem ali aqueles ritos, que são ritos processuais, que terminam demorando um pouco mais, né? Já na assistência técnica, você meio que não tem rito, né? Você fica ali na tocada do advogado. Então, você entra na agenda dele, né? Na urgência dele. Então, na assistência técnica, né? Embora você receba com mais rapidez, mas a cobrança também ela é mais rápida, mais incisiva, é tudo para ontem, né? Porque o advogado muitas vezes só se dá conta da necessidade de um apoio técnico ali, faltando pouco tempo para ele ingressar com ação, ou para ele contestar, ou para tentar impugnar um laudo pericial, ou depois que o perito já foi nomeado, já foi determinada a perícia, né? Então, a assistência técnica, ela é mais rápida, mas tem esse também, entre aspas, inconveniente, né? Que você entra na agenda do advogado. Já na perícia judicial, como a doutora colocou aí, por você ter ali os ritos, né? Os ritos do próprio processo judicial, nosso sistema é um sistema garantista, né? Então, você tem ali todos os prazos para as partes se pronunciarem, aí você intima, a parte se manifesta. Isso, de certa forma, e aí é o momento que você tem que observar o seu posicionamento, né? Então, no caso, por exemplo, da doutora Luciana e outros colegas que têm outras atividades, a perícia judicial termina sendo mais interessante porque você também tem ali um pouco mais de tempo para estudar, para analisar o processo, você tem outras atividades ali que você executa, né, de outras fontes de renda, eu costumo dizer, de outros trabalhos que você tenha, né? Então, você vai ali de forma mais tranquila, né? Na assistência técnica, muitas vezes isso não é possível, né? Porque você entra ali na agenda do advogado, mas é muito interessante, porque obviamente que cada vez que a pessoa chega com urgência, você pode também estabelecer uma remuneração da urgência, né? Então, tem esse aspecto aí que é importante a gente salientar. Doutora, nesse ponto aí que a gente está aqui no nosso bate-papo, assim, saiba que a satisfação é toda nossa, está aqui contando com a sua colaboração, tá? Vamos lá, nesse período aí que a senhora está atuando, né?
período curto, mas, né, pelo que a gente viu ele já bem interessante, né? Nesse período que a senhora está atuando, assim, teve alguma situação assim marcante que a senhora gostaria de pontuar em relação a alguma perícia, algum procedimento que a senhora executou e que serviu de aprendizado, né? Enfim, e que despertou para alguma coisa que, de repente, que a gente sabe que só na prática mesmo que as coisas vão acontecendo, que as dúvidas vão surgindo, né? Existiu, assim, alguma situação marcante que a senhora gostaria de compartilhar aí com a gente? Então, professor, o que me marcou muito foi realmente a boa surpresa de ter me cadastrado no dia 22 e ter recebido minha primeira nomeação no dia 24 de janeiro, né? E durante todo o processo de realmente receber as nomeações, fazer a execução do laudo, realmente foi de forma tranquila. E mesmo que seja de forma tranquila, com muita dedicação aos estudos. E como o senhor falou, o aprendizado ele vem no processo. Então, no processo, a gente está ali para poder realmente destrinchar aquele processo que a gente foi nomeado, para poder estar entregando um serviço de qualidade, de alta qualidade. Então, acho que a surpresa para mim foi realmente eu ter sido nomeado em 2 dias de cadastro. E o friozinho na barriga, como é que foi? Deu pânico, não? Então, professor, realmente fiquei surpresa, fiquei surpreendida. E, nesse momento, eu recorri ao IFS, né, com todo o material, toda a bagagem, todo o apoio, o suporte, né, que vocês dão para a gente, realmente fez toda a diferença. Foi um divisor de águas para mim. Que bacana, que bacana, que bacana. Nossa missão é essa aqui. Até porque assim, a gente sabe assim, a dificuldade que é você iniciar uma nova jornada, você iniciar um novo emprego, iniciar uma nova atividade profissional, mudar de cidade, tudo isso, assim, todo esse início é muito complicado e às vezes você ter uma mãozinha ali, ou até às vezes uma voz de apoio, dizer, nossa, vai dar tudo certo. A gente sabe que isso muitas vezes faz uma diferença assim gigantesca, né? Uma das coisas que a gente costuma falar e preconizar e praticar principalmente, né, é que a gente percebe que boa parte daquilo que nos fez, né, eu falo nos fez o meu núcleo familiar, né, em muitos momentos a gente não avançar foram questões relacionadas à nossa mentalidade mesmo ali, a ter uma mentalidade diferente, né, mais progressista, mais agressiva, mais para frente, né? Eu acho que isso representou assim uma coisa muito importante, né? E a gente busca passar isso para todas as pessoas que chegam ali no nosso entorno, né? A gente tem horas que dá vontade de reclamar, mas não se reclama. A gente faz o que tem que fazer, executa o que tem que executar, estuda o que tem que estudar, atende quem tem que atender, levanta as mãos para o céu para quem tem fé em Deus e quem não tem também, levanta as mãos para o céu do mesmo jeito, né? E vamos em frente e segue o barco que vai dar tudo certo, que no final tudo se acerta. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. No final vai dar tudo certo. Doutora, a senhora via aí que a dorzinha de barriga da primeira nomeação realmente já passou, né? Graças a Deus. Então, graças a Deus. Aquele primeiro medo ali, né? Já deu uma arrefecida. Lógico que no decorrer da sua experiência ali, outras situações vão acontecer, dificuldades vão surgir, né? Mas os primeiros passos já foram dados e a senhora já continua em movimento. Isso é fundamental para o sucesso, né? Para a sua atividade. Hoje, a senhora, nessa sua experiência de perícia, conciliando com a sua atividade profissional, né? Quais são os conselhos, assim, os cuidados que a senhora toma, né? Como é que a senhora organiza a sua agenda para estudar, para executar, né? Como é que a senhora divide isso? Porque isso, às vezes, é muito interessante, né? Que a gente tem que sempre estar buscando se organizar. A senhora prefere trabalhar mais à noite ou acorda logo mais cedo, aproveita ali o horário de almoço?
usa os fins de semana? Como é que a senhora organiza ali a sua agenda em termos de estudo, de preparação e de execução aí dos trabalhos, né? Tem alguma preferência de horário, de turno, enfim? Professora Audrey, então, para mim, pelo trabalho, eu tenho dedicado mais no período da noite, né? Então, e finais de semana. Então, assim, período da noite e finais de semana realmente estão vinculados aí para a perícia contábil, para poder ter esse aprendizado bem executado. Então, realmente, os finais de semana, os meus finais de semana são dedicados à perícia contábil e os períodos noturnos, aqueles que eu consigo, né? Porque também realmente o trabalho durante o dia exige também, né? Então, eu tenho feito dessa forma. E é isso aí, assim, eu costumo dizer assim, tem muita gente que diz assim, terminou ali o trabalho, aí chega em casa, vai jantar, vai descansar, vai dormir, vai ver jornal, vai ver Netflix e tal. Isso, de certa forma, é uma válvula de escape, é interessante, mas se você realmente tem ali um projeto, né, você, de fato, está ali voltado para a execução de uma atividade paralela, não tem jeito. As noites, elas serão os seus aliados, né, será o seu aliado, né, o fim de semana, ainda que não seja o fim de semana inteiro, mas eu costumo dizer que pelo menos o sábado pela manhã lógico que cada um tem a sua organização de agenda, às vezes funciona melhor à tarde, enfim. Mas, assim, só separando ali as noites da semana, tá? E o sábado de manhã, se a gente for pensar de forma muito conservadora, você vai ter ali por volta de 10 horas, né? De 8 a 10 horas durante a semana. E se você colocar mais 2 ou 3 horas no sábado pela manhã, a gente já está chegando ali a aproximadamente 12, 13, 14 ou até mais horas durante uma semana, tá? É tempo suficiente para você, pelo menos, estudar e, na semana seguinte, executar o trabalho daquele estudo que você fez e ter, de repente, uma renda complementar, ali 4, 5, 6, 10, 20, às vezes 30 mil no mês ou mais, né? Se você faz essa dedicação e essa separação. Né? E lógico que com o tempo você vai o quê? Vai aprendendo sobre aquele assunto, as demandas começam a se repetir, então aquele trabalho que antes você executava em duas horas, você vai passar a executar em 30 minutos. Né? Aquela perícia que antes você fazia em 10 horas, porque você teve que estudar, teve que se organizar, você vai passar a executar essa perícia em 4 horas, em 2 noites, em 3 noites, né? Ou num sábado de manhã, tá? E o rendimento ele vai vir, porque você vai ganhando experiência. É o que eu costumo dizer, você não pode parar. Né? Porque se você para, você vai enferrujando, você vai perdendo confiança, você vai perdendo contato com aquilo. Né? Às vezes as pessoas têm um pouco de ansiedade, né? A doutora Luciana já começou aí arrebentando o primeiro mês, 2 dias já recebeu ali a sua primeira nomeação. Nós tivemos também aqui o doutor Oséias na quinta-feira, né? O doutor Oséias também na primeira se cadastrou, né? Na mesma semana recebeu a sua primeira nomeação com honorário de R$ 8.400, né? Na primeira nomeação que ele recebeu, tá? E nós temos diversos outros exemplos aí de pessoas que começaram lá no passado, que estão começando agora, tá? Tem casos de pessoas que ainda não tiveram a sua primeira nomeação, né? E aí a pessoa tem que ter tranquilidade, saber que é um processo de construção, né? A gente fala sempre isso, você está construindo o seu negócio, né? Eu acho que é importante as pessoas terem essa visão, né? Você está construindo o seu negócio. E isso não vai acontecer do dia para a noite. Né? É um processo de aprendizado para poder chegar nesse momento de realmente ser independente, tanto para chegar nesse momento, realmente de ser independente. E tem que ter aquela tranquilidade, né, doutora, de saber que
às vezes a gente fica nervoso, fica apreensivo, mas assim, eu fico essa semana mesmo, a gente tá buscando aí estagiários e pessoas formadas em contabilidade. E assim, a gente recebendo um monte de currículo, né, de pessoas aqui como é presencial, aqui na Bahia, né? Então, assim, em Salvador especificamente. Então, o que acontece? A gente sabe que, assim, a quantidade de pessoas que estão ali em busca de colocação e demora, né? E demora para você conseguir. O mercado de trabalho, ele não está, assim, tão movimentado, né? Assim, as ofertas de emprego, de trabalho, elas não estão brotando, assim, do chão, né? A gente está vivendo um momento econômico aí nos últimos 10, talvez 15 anos, muito complicado e a gente não sabe ainda o que é que vem pela frente, né? Em todos os sentidos, econômicos, previdenciários, enfim. A gente não sabe exatamente o que é que nos aguarda. Então, é importante que você tenha ali em mente que você deve, né, independente de você ter uma primeira atividade, um emprego, seja estatutário, seja seletista, você ter ali um caminhozinho paralelo, tá? Que ele está ali, está sempre ali na sua linha de visão. É o famoso várias fontes de renda, né, professor? A gente realmente tem que pensar no futuro, e esse futuro um dia chega. Então, a gente tem que realmente fazer por onde para poder chegar lá com tranquilidade. E a melhor forma é essa, é realmente ter várias fontes de renda para a sua vida, né? Para o seu futuro. O seu eu do futuro, né? Digamos. Isso. Falou bem aí, né? O seu eu do futuro vai te agradecer. O seu eu de hoje, né? O seu eu do futuro vai olhar para o seu eu de hoje e vai dizer assim, pô, valeu, Luciana. Ainda bem que você fez o seu cadastro lá no dia 22 de janeiro de 2024, teve a sua primeira nomeação no dia 24 de janeiro, fez ali todo o procedimento, estudou, buscou o ambiente certo, buscou parcerias e está ali dando os seus passos, né? Na sua velocidade, mas está dando os seus passos, porque eu tenho certeza, meu amigo, que lá na frente a continha vai fechar, não tenho dúvida disso. Tá? Se tem uma coisa que eu assim, sigo, preconizo, é que a conta fecha. Não tem, teve aqui com a gente essa semana também o Dr. Mike. O Dr. Mike pegou e saiu com uma frase assim que eu achei excelente. O Dr. Mike também foi um dos que começou com 2 anos de menos de 2 anos, já está ali com honorários ali superando os R$500 mil ali de honorários. Até um dia desse ele trabalhava como contador numa administradora de condomínios, uma empresa que faz contabilidade para condomínio. Então, imagine a coragem que ele teve de fazer essa transição, né? A visão também, até por ser mais jovem, tem 26, 27 anos, né? Mas viu ali o ambiente certo, pensou, falou, pô, isso aqui no futuro pode ser interessante, né? E aí ele conseguiu fazer essa migração de carreira. Mas teve uma frase interessante no podcast dele que ele falou o seguinte, não existe fracasso que sobreviva a 12, 14, 16 horas de trabalho de estudo bem direcionado. E, de fato, isso. Não tem como, entendeu? O aprendizado, ele chega. Você precisa iniciar. Então, quando você inicia, quando você dá o start, vamos embora, porque realmente o conhecimento vai chegar. O estudo nada mais é do que conhecimento. E você se dedicando, ele chega e você vai ser realmente capaz de fazer, executar os laudos, seguir todo o rito processual. É muito interessante. Eu ainda estou no início, para poder estar compartilhando toda essa experiência, mas também, ao mesmo tempo, eu acho muito válido, porque várias pessoas não iniciam porque tem o mesmo tipo de sentimento, né? O mesmo tipo de sentimento de o medo do novo, e esse medo do novo realmente ele pode paralisar. De maneira geral, qual foi a importância assim da comunidade Perito SA para toda essa jornada aí que a senhora está executando, embora recente, mas que a senhora está aí batalhando? Como é que a senhora qualificaria ali o apoio que a gente tem fornecido? A comunidade realmente é um suporte muito valoroso na vida do perito, tanto no início quanto no decorrer. Então, realmente, a comunidade de Perito SA, ela está ali full time
para poder te dar realmente o suporte que é necessário para desenvolver o melhor trabalho possível. Então, além da comunidade Perito SA, existe também a pós-graduação. E esse também é um projeto que eu tenho para o ano que vem, para eu poder estar me especializando mais ainda, melhor ainda, para poder estar prestando esse serviço de perícia contábil com maior excelência possível, com mais excelência possível. Bacana. Doutora, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Quero agradecer demais, mas antes quero fazer uma pergunta aí à senhora. O que é que a senhora diria para quem está iniciando agora, ou está pensando em iniciar na área, né? Qual seria ali o recado que a senhora daria? Professor, realmente começar. Apenas comece. Então, postergar não é um bom caminho. E o aprendizado realmente vem no processo. Então, para mim, foi assim, o aprendizado está vindo no processo. Eu fiz o cadastro antes de estar na comunidade Perito SA. E eu estou, e posteriormente, já na comunidade Perito SA, ela me abraçou e está me dando realmente todo o suporte necessário para conduzir da melhor forma todas essas nomeações. Não é fácil, é necessário realmente dedicação, muito estudo, compromisso, até mesmo com compromisso dos prazos, de estar ali entregando o seu melhor para você conquistar esse resultado tão bom que é a entrega dos seus laudos. Eu lembrei aqui agora do meu primeiro laudo que eu concluí, e realmente foi de uma alegria imensa, porque foi muito prazeroso e foi muito capacitador. Então, realmente, eu só tenho que agradecer à comunidade Perito SA, que sempre está nos apoiando ali, 100%, nos apoiando no que pode. Beleza, doutora. Muitíssimo obrigado, tá? Saiba que a comunidade Perito SA está à sua disposição, estamos juntos aí, desejamos muito mais sucesso, tranquilidade, felicidade aí nessa sua jornada, e que tenha certeza que está só começando e teremos aí muitos outros podcasts pela frente para contar mais experiências da doutora aqui conosco. Esperamos contar com a sua presença aqui em outros podcasts, né? Falando aqui das suas experiências, dos seus trabalhos e de como a perícia tem sido transformadora aí na sua vida pessoal, profissional, tá? Quero agradecer demais, né? Mais uma vez. E lembrar... Pode falar, você vai falar? Eu que agradeço, senhor, mais uma vez, por esse convite tão gentil. Você, Janze, agradeço toda a equipe, porque é uma equipe que está envolvida, né? Que está inserida nesse contexto. Então, muito obrigada à equipe do IFS, que está sempre disposta a ajudar. Eu sou muito grata mesmo. Beleza. Lembrando a vocês, nessa segunda-feira, tá? Dia 28, começamos aí a jornada Perito SA, às 20 horas aqui no YouTube, tá? Depois teremos aula no dia 29, no dia 30 e no dia 31, tá? Então, fica ligado, nós vamos ter sorteios. Depois, né, no final de cada aula, também teremos um encontro específico ali com vocês que estiverem conosco ali durante todas as aulas. Então, segue conosco aí, a gente se vê na próxima semana na jornada Perito SA. Uma boa noite e fiquem com Deus. Falou, um abraço.